A Máquina do Silêncio, parte 5. O silêncio tem um gosto. Raimundo percebeu isso quando afundou nele. Não era apenas a ausência de som, era a dissolução da realidade. Como se o próprio universo estivesse sendo engolido por um vácuo invisível. Sua pele não tocava mais o ar. Seu corpo não tinha peso. Ele não sabia se ainda respirava, mas sabia que estava caindo. A sombra o devorou, mas ele não morreu. Ele se tornou parte dela. E dentro dela, ele viu as outras vozes. Não eram apenas sussurros distantes. Elas estavam presas aqui. Fragmentos de pessoas que tinham sido apagadas, reduzidas a ecos. Ele sentia a presença delas como um mar de consciências incompletas. Pedaços de mentes sem forma, flutuando num oceano escuro onde o tempo não existia. E então algo sussurrou dentro dele. Você ainda é um deles. Ele sentiu quando algo tentou arrancá-lo dali. Algo que queria que ele esquecesse. O horror foi imediato. A sombra não era um ser, era um processo. Ela apagava. Ela consumia memórias, rostos, vozes, identidade. Ele compreendeu o que acontecia com aqueles que desapareciam. Eles não morriam. Eles apenas deixavam de ser. Lembre-se do seu nome. A voz veio de dentro dele. Ou teria sido um pensamento, mas ele não se lembrava. Ele ainda podia pensar. E isso significava que ainda havia tempo. Então lutou como nunca antes. Contra o esquecimento, contra a dissolução, contra aquela força invisível que queria apagá-lo da existência. Ele agarrou as lembranças como garras cravadas na carne do passado. Mas algo riu dentro do silêncio, uma vibração sem som, uma presença que não deveria existir. Você acha que pode fugir? Raimundo sentiu a verdade rasgando sua mente como um bisturi. A sombra não era apenas um erro, não era um monstro fora de controle. Era um experimento. Alguém criou isso. Alguém projetou o apagamento. E ele não era o primeiro a cair aqui. Ele sentiu os outros, milhares, talvez milhões. Consciências desfeitas, transformadas em nada. Pessoas que existiram um dia, mas cujos nomes nunca mais seriam ditos. E então, pela primeira vez, ele viu os rostos dos esquecidos. Seus olhos eram vazios, mas seus rostos, ele os conhecia. Gritos que ninguém ouvia, nomes que desapareceram, pessoas que foram apagadas da história, e ninguém percebeu. Ele percebeu, e agora, ele estava no coração do silêncio. Mas algo estava diferente. Ele ainda lembrava. E isso significava que a sombra ainda não o tinha consumido. Havia uma saída. Mas para escapar, ele precisaria fazer algo impensável. Trazer os outros de volta. E para isso, ele teria que confrontar o criador da máquina. Continua.